Meu amigo, pare por um momento e escute a chave para as maiores vitórias. Não está na sua força, mas na humildade diante de Deus, como Billy Graham nos ensinou. Meu amigo, escute com atenção, pois este momento pode mudar tudo. Chega um tempo na vida de cada pessoa em que ela deve fazer uma escolha: continuar perseguindo o barulho deste mundo ou sintonizar o coração com a voz suave e tranquila de Deus. Declaro a você hoje que a decisão mais poderosa que você pode tomar é desviar seu foco deste mundo barulhento e cheio de distrações e fixar seus olhos somente em Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus abre portas quando nos humilhamos. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Em um mundo repleto de clamor, caos e confusão, o silêncio não é fraqueza, é poder sob direção divina. A humildade não é derrota, é o caminho para a verdadeira grandeza. Focar em Deus não é fuga, é o início da força eterna. Se você deseja se erguer, deve primeiro se curvar diante de Deus. Se quer vencer a tempestade, deve aprender a estar quieto na presença daquele que comanda os ventos. Muitos hoje estão gritando, esforçando-se e lutando por atenção, validação e aplausos. Mas eu pergunto, quando foi a última vez que você realmente silenciou sua alma diante de Deus? Quando foi a última vez que caiu de joelhos, não com exigências, mas com rendição? Quando foi a última vez que se humilhou, não diante dos homens, mas diante do Todo-Poderoso? Há uma força que vem apenas do silêncio. Há uma clareza que surge quando você se afasta da multidão e enfrenta Deus sozinho. O mundo diz para você falar alto, lutar, nunca ficar quieto. Mas Deus o chama para um caminho mais profundo. Ele o chama para focar nele, para humilhar seu coração e permanecer em silêncio, não por medo, mas por fé. Veja, o orgulho faz muito barulho. O ego tem uma voz alta, mas a humildade é um sussurro que move montanhas. Quando você se humilha sob a mão de Deus, você convida o poder dele a trabalhar de maneiras que você não pode imaginar. Quando permanece em silêncio diante da provocação, você coloca a batalha nas mãos daquele que nunca perde. E quando foca em Deus, em vez de seus problemas, seus inimigos, seu passado ou sua dor, de repente, tudo entra em alinhamento divino. Quanto mais você foca em Deus, menos tudo o mais importa. Quanto mais você se humilha, mais Deus o eleva. E quanto mais você aprende a ficar em silêncio, mais você ouve a voz dele. Oh, quantas batalhas foram perdidas simplesmente porque as pessoas se recusaram a ficar em silêncio. Quantos relacionamentos foram destruídos porque o orgulho exigiu a última palavra. Quantas bênçãos foram adiadas porque a alma não se aquietou diante de Deus. Digo isso com toda a urgência do meu coração. Não é no barulho que você encontrará seu avanço, é no silêncio da submissão. Não é na arrogância que você encontrará seu destino, é na humildade diante de Deus. E não é na distração, não na busca pelo mundo, mas no foco exclusivo em Deus que você descobrirá quem você realmente é. Deus não se aproxima dos orgulhosos, não abençoa os arrogantes, não recompensa os soberbos. Mas para aquele que se humilha, que diz: Deus, eu não sou nada sem você. Para aquele que silencia diante dele, Deus se aproxima
com uma presença tão poderosa, tão avassaladora, que nenhum inimigo pode resistir. Quando você para de se defender, Deus o defende. Quando você para de se exaltar, Deus o exalta. E quando você para de falar na carne e começa a ouvir no Espírito, a voz de Deus começa a ressoar em sua vida com clareza e poder. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que têm o espírito quebrantado, que tremem diante da palavra dele, que não buscam se promover, mas vivem para glorificá-lo. Deixe-me dizer algo, meu amigo. Há um poder que vem apenas através da humildade, uma proteção que envolve aquele que permanece baixo diante de Deus, uma sabedoria que flui apenas para o coração silencioso que escuta em vez de gritar. Quando você é injustiçado e não diz nada, Deus luta por você. Quando é ignorado e não exige reconhecimento, Deus o vê. Quando você poderia retaliar, mas escolhe abençoar, Deus o eleva. Ei, você quer ver como Deus transforma vidas? Comente amém. Dê um like e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Você não precisa vencer todas as discussões, corrigir todas as falsas acusações ou ser visto aplaudido ou elogiado pelo mundo. O que você precisa é da aprovação de Deus. E aquele que se humilha em segredo será recompensado abertamente. Aquele que permanece em silêncio no fogo será refinado e elevado no tempo devido. Não se apresse para falar, apresse-se para orar. Não se apresse para se defender, apresse-se para se curvar diante de Deus. Ele vê tudo, sabe tudo e honra aquele que confia nele o suficiente para ficar quieto. Há um silêncio sagrado que atrai a atenção de Deus. É o silêncio da confiança, o silêncio da rendição. O silêncio que diz: Deus, eu não lutarei por isso, deixarei você lutar por mim. Esse silêncio não é fraqueza, é força santa. Essa humildade não é solidão, é elevação disfarçada. E esse foco em Deus não é ignorância da realidade, é a forma mais pura de realidade que existe. Deixe o mundo rugir. Deixe os outros se vangloriarem. Deixem os orgulhosos construírem suas torres. Mas você, filho de Deus, mantenha seus olhos naquele que detém a eternidade. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e permaneça em silêncio até que ele lhe diga para falar. Pois quando ele falar, através de você, ninguém poderá refutá-lo. Quando ele se mover em seu favor, nenhum inimigo poderá bloqueá-lo. E quando ele o elevar, nenhum homem poderá derrubá-lo. Isso não é um chamado. A passividade é um chamado à contenção santa. É um chamado à disciplina sobrenatural para saber quando falar e quando ficar quieto, quando agir e quando esperar. Saber que Deus não é lento, ele é estratégico. O silêncio não é atraso, é preparação. A humildade não é invisibilidade, é posicionamento divino. Você pode se sentir escondido, pode se sentir ignorado, pode sentir que seu silêncio não é notado. Mas deixe-me lembrar, Deus vê o que ninguém mais vê, e Ele recompensará o que ninguém mais notou. Ele está observando o coração humilde, o guerreiro silencioso, aquele que se recusa a se exaltar. E quando chegar o momento certo, ele abrirá uma porta que nenhum homem
pode fechar. Seu foco determina seu futuro. E se seu foco for Deus, seu futuro está seguro. Mas se seu foco estiver em você mesmo, em seu status, em sua reputação, em sua voz, você estará construindo sobre a areia. Deus não está interessado no seu barulho. Ele está interessado na sua obediência. Ele não se move pelo seu desempenho. Ele se move pela sua rendição. E ele fará mais com o seu silêncio do que você poderia fazer com todo o seu barulho. Não se desanime se sua humildade for ridicularizada. Não se desespere se seu silêncio for mal compreendido. Não se abale se seu foco em Deus for motivo de zombaria. Mantenha seus olhos fixos, seu coração inclinado e sua boca fechada, a menos que ele lhe diga para falar. Porque naquele lugar de rendição silenciosa, Deus está moldando você para algo maior. Muitos falam, mas poucos escutam. Muitos se vangloriam, mas poucos se ajoelham. Muitos querem o holofote, mas poucos estão dispostos a permanecer escondidos até que a luz de Deus brilhe através deles. Seja aquele que escolhe a humildade em vez do exagero, o silêncio em vez da autodefesa. Deus, acima de tudo. Ele não está procurando o mais barulhento. Ele está procurando o mais puro. Ele não se impressiona com carisma. Ele é atraído pelo caráter. E o caráter que ele abençoa é encontrado no lugar secreto do silêncio, na vida oculta da humildade, no foco inabalável nele sozinho. É aí que o poder nasce. É aí que a paz é encontrada. É aí que os milagres são gerados. Então, pergunto agora no que você está focando. Quem você está tentando impressionar? De quem é a voz que você está tentando superar? Afaste-se de tudo isso. Volte-se para Deus. Humilhe-se e permaneça em silêncio. Deixe que Ele fale. Deixe que Ele eleve. Deixe que Ele vindique. E no tempo dele, Ele mostrará ao mundo o que estava fazendo no silêncio. Vamos lá. Se você quer portas abertas na sua vida, comente Deus é fiel. E se inscreva. Tem uma surpresa especial no final do vídeo. Você não precisa gritar para ser ouvido por Deus. Você não precisa lutar para ser visto por Deus. Você não precisa se exibir para ser escolhido por Deus. Apenas curve-se. Apenas foque. Apenas fique quieto. E você verá a salvação de Deus em sua vida. Não porque você foi forte, mas porque você se rendeu. Não porque você tinha todas as respostas, mas porque confiou naquele que as tem. Deus não se apressa, não entra em pânico, não esquece e não falha. Se Ele o colocou em um lugar de silêncio, é porque está preparando algo que requer sua humildade. Se Ele o escondeu, é porque o que está construindo em você é importante demais para ser apressado. Não lute contra o silêncio, não despreze a humildade. Abrace-a e foque toda a sua atenção, todo seu desejo, toda a sua esperança em Deus, sozinho. Essa é a postura que convida o poder de Deus. Essa é a posição que desbloqueia o propósito dele. Essa é a maneira de vencer, não pela força, não pelo poder, mas pelo Espírito do Deus vivo, trabalhando através de um vaso humilde, silencioso e focado. Quanto menos de você, mais dele.
Quanto mais baixo você vai mais alto, ele o eleva. Quanto mais silencioso você se torna, mais alta a voz dele fala através da sua vida. Meu amado amigo, entenda profundamente, não há nada acidental na temporada em que você está. Não há nada desperdiçado no silêncio que envolve sua vida. Quando você foca em Deus, quando se humilha e quando abraça o silêncio como um escudo, não como uma prisão, algo sagrado começa a se desdobrar. É na quietude que Deus faz seu trabalho mais profundo. Ele remove as distrações, elimina o barulho, silencia as vozes que outrora tinham poder sobre você, para que apenas a voz dele permaneça. E quando a voz de Deus é tudo o que resta, sua alma está finalmente pronta para receber instrução divina, direção divina e capacitação divina. O orgulho quer ser visto, ouvido, reconhecido. Mas Deus se aproxima não do orgulhoso, mas daquele cujo espírito está quebrantado diante dele, não quebrantado em derrota, mas aberto em rendição. Esse tipo de quebrantamento é belo para Deus. Essa humildade não é uma falha, é uma arma nas mãos do Todo-Poderoso. O mundo ensina você a subir mais alto, mas Deus ensina você a se curvar mais baixo. Porque quando você se humilha diante de Deus, Ele o eleva a alturas que o mundo não pode tocar. Quando você se submete, não à opinião, não aos aplausos, mas à vontade e ao tempo de Deus, Ele abre um caminho que nenhuma tempestade pode bloquear e nenhum inimigo pode desfazer. Você deve entender, o silêncio diante de Deus não é vazio, é plenitude contida. É a prontidão silenciosa da alma para ouvir o que apenas Deus pode dizer. Há palavras que só podem ser ouvidas no silêncio. Há respostas que vêm apenas quando o barulho da carne é silenciado. Você pode pensar que falar mais alto o fará ser notado, que se defender ganhará respeito. Mas Deus honra aquele que fala menos e escuta mais. Deus eleva aquele que entrega o controle e se rende completamente na fé. É no silêncio que seu caráter é forjado. É no silêncio que suas raízes crescem mais profundas. E quando suas raízes estão profundas em Deus, nenhuma tempestade pode arrancá-lo. Não se engane, este mundo recompensa o barulho, mas Deus responde à reverência. Este mundo honra aqueles que se exaltam, mas Deus eleva aqueles que se curvam em dependência silenciosa. Ele não precisa que você faça uma cena, ele precisa que você permaneça em posição. Quanto mais alto o mundo fica, mais valioso se torna o seu silêncio, não um silêncio passivo, mas um silêncio intencional, não um silêncio temeroso, mas um silêncio fiel, que diz: Deus, eu confio que você falará quando for a hora, eu confio que você agirá quando for necessário, eu confio em você mais do que confio em mim mesmo. Esse tipo de silêncio é poderoso, esse tipo de silêncio atrai a atenção de Deus. Antes de tudo, clica no like. Se você acredita no poder da humildade, comente 1. E não saia até o final. Tem algo incrível esperando por você. Muitos estão ansiosos para serem vistos. Muitos estão desesperados para serem ouvidos. Mas você, meu amigo, foi chamado para um caminho mais elevado. Deus está chamando você para focar não em quem o injustiçou, não em quem o ignorou, não em quem o entendeu mal, mas exclusivamente nele. Esta é a temporada para focar como nunca antes,
para eliminar toda distração, para silenciar toda tempestade interior e para se inclinar com os ouvidos da sua alma até ouvir o suave sussurro da orientação de Deus. Você não precisa gritar para ser forte. Você não precisa discutir para provar que está certo. Você não precisa exibir poder quando Deus já conhece sua força. Deixe que Ele fale por você. Deixe que Ele abra a porta. Deixe que Ele lide com o que suas palavras nunca poderiam. Às vezes, o silêncio não é a ausência de uma resposta, é a forma mais alta de guerra. Ele confunde seus inimigos, perturba os planos das trevas, faz com que os arrogantes caiam em suas próprias armadilhas. Porque quando você não reage da maneira que o mundo espera, quando você não revida, quando não fala com pressa, você dá espaço para Deus intervir com poder. Você abre espaço para a justiça divina, e a justiça de Deus é muito mais perfeita, muito mais completa do que qualquer coisa que você poderia construir com suas próprias mãos. Foque em Deus, não na ofensa, não no barulho, não na tentação de retaliar. Humilhe-se não para receber aplausos das pessoas, mas para estar em alinhamento divino. Permaneça em silêncio, não por medo, mas porque você confia em Deus para ser seu defensor, seu vindicador, seu libertador. É assim que a maturidade espiritual nasce. É assim que os fracos se tornam fortes. É assim que os rejeitados se tornam escolhidos, não porque lutaram por um lugar à mesa, mas porque Deus preparou uma mesa diante deles, na presença de seus inimigos. Se seus olhos estão em Deus, você não será abalado pelo que as pessoas dizem ou fazem. Se seu foco está fixo nele, nada pode tirá-lo do curso. Seu silêncio não parecerá mais supressão, parecerá consagração. Sua humildade não parecerá mais humilhação, parecerá elevação sob a poderosa mão de Deus. Porque a verdadeira força não está em levantar sua voz, está em abaixar sua alma. E a verdadeira sabedoria não é encontrada em falar incessantemente, é encontrada em ouvir profundamente. Deixe os outros correrem à frente, deixe os outros lutarem, competirem e gritarem. Mas você fique quieto, permaneça baixo, seja silencioso. Que seu silêncio seja sua oração, que sua humildade seja sua oferta, que seu foco seja sua arma. Porque na quietude, Deus falará o que outros não podem ouvir. Na humildade, Deus derramará o que outros não podem carregar. E no silêncio, Deus revelará o que outros nunca poderiam entender. Alguns dos maiores avanços nascem nos cantos silenciosos da rendição. Alguns dos momentos mais poderosos acontecem não no holofote, mas nas sombras da solidão. Aquele que aprende a honrar Deus em silêncio caminhará em vitória quando chegar a hora de falar. E quando você falar depois de ter estado em silêncio, depois de ter estado baixo, depois de ter sido refinado, suas palavras terão peso, porque não serão suas palavras, mas palavras nascidas do fogo divino, palavras envoltas em autoridade espiritual. Este é um convite divino. Nem todos o aceitarão, nem todos podem suportá-lo. O silêncio exige disciplina. A humildade exige rendição. O foco exige sacrifício. Mas a recompensa é maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Quando você silencia sua alma, você começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes.
Você começa a discernir coisas que outros não percebem. Você começa a sentir os movimentos de Deus que abalam fundamentos e mudam atmosferas. Seu silêncio se torna o recipiente para a glória de Deus, sua humildade se torna o vaso para o favor dele, e seu foco se torna o caminho para o propósito dele fluir livremente em sua vida. Portanto, eu imploro, não despreze a temporada silenciosa, não rejeite a humildade, não lute contra a quietude. Deixe que ela faça seu trabalho, deixe que ela elimine tudo o que não pertence, deixe que ela purifique seus motivos, deixe que ela santifique seus pensamentos, deixe que ela queime o orgulho que quer falar cedo demais. Porque uma vez que esse trabalho estiver concluído, uma vez que Deus tenha tido seu caminho completo em você, Ele o liberará para um lugar de autoridade que nenhum homem pode negar. Não porque você lutou por isso, mas porque você foi fiel no fogo. Você foi focado. Quando outros estavam distraídos, você foi humilde. Quando outros eram orgulhosos, você foi silencioso. Quando outros gritaram. E agora Deus falará por você. Agora, Deus abrirá portas que ninguém pode fechar. Agora, Deus honrará as lágrimas silenciosas que você chorou, as orações que ninguém ouviu, a disciplina que ninguém viu, pois Ele é o recompensador daqueles que o buscam em segredo. Ele é o defensor dos humildes. Ele é a voz que troveja após o silêncio. Ele é a glória que eleva os que se curvam. Preparado para uma palavra poderosa? Deixe um glória a Deus nos comentários, curta e se inscreva para descobrir o impacto no final do vídeo. Continue focando em Deus, mesmo quando parece que ninguém nota. Continue se humilhando, mesmo quando outros sobem por meio de engano. Continue permanecendo em silêncio, mesmo quando tudo em você quer falar. Porque Deus vê, Deus sabe e Deus honra. Ele não está procurando perfeição. Ele está procurando rendição. Ele não está esperando por desempenho. Ele está esperando por uma postura de reverência. E quando ele encontrar isso em você, ele não o ignorará. Ele o abençoará, ele o multiplicará, ele o ungirá. Que este seja o clamor do seu coração. Deus, eu não perseguirei plataformas, não buscarei minha própria voz, não lutarei por reconhecimento. Eu focarei apenas em você. Eu me humilharei sob sua sabedoria. Eu permanecerei em silêncio até que você me chame para falar. E confiarei que no lugar oculto você está me preparando para algo maior do que eu poderia imaginar. Este é o caminho, este é o trajeto, este é o chamado. E se você caminhar nele, se você realmente viver isso, você encontrará não apenas paz, não apenas força, não apenas clareza, mas a própria presença de Deus caminhando com você, guiando-o, elevando-o e glorificando seu poder através de sua vida. Permaneça fiel no silêncio e o som da glória de Deus logo abalará tudo ao seu redor. Há algo sagrado em uma alma que não deseja mais os holofotes, mas anseia pela presença de Deus. Algo poderoso acontece quando você chega ao lugar onde seu maior desejo não é mais estar certo, não é mais ser notado, não é mais ser ouvido, mas simplesmente estar alinhado com a vontade de Deus. Esse tipo de coração é inabalável. Esse tipo de espírito
é inamovível, porque foi desmamado da aprovação dos homens e viciado na proximidade de Deus. Declaro a você, quando seu foco não estiver mais disperso, quando seus motivos não forem mais ambíguos, quando seus lábios não forem mais rápidos para falar, mas seus ouvidos estiverem sintonizados com o céu, então você estará verdadeiramente caminhando no poder divino. Deus não pode encher um vaso que já está cheio de barulho. Ele não derramará sua sabedoria em um coração lotado de orgulho. Ele não compartilhará seus segredos com um espírito que se recusa a se aquietar. Deve haver uma purificação, uma limpeza, um silenciamento da carne. E quando o barulho do mundo desvanece, o sussurro de Deus se torna claro, e ó quão claro ele é. Deus não fala para entreter, ele fala para transformar. Ele não fala para lisonjear, ele fala para refinar. E quando ele fala, corta a névoa, quebra as correntes, eleva os cansados e humilha os poderosos. Mas apenas os humildes podem ouvi-lo, apenas os focados o reconhecerão, apenas os silenciosos o receberão. Por que você acha que os profetas de antigamente foram para o deserto? Porque acha que os servos mais sábios de Deus se afastaram da multidão. Porque eles entendiam que a clareza não vem no caos, ela vem na consagração. E você, se quiser caminhar nesse mesmo poder, nessa mesma percepção, nessa mesma autoridade divina, deve aprender a fazer o mesmo. Afaste-se, feche a porta, silencie as vozes, elimine o orgulho, desligue as distrações e volte seu rosto completamente para Deus. Não tema o silêncio. É no silêncio que seu espírito se torna afiado. É no silêncio que seu discernimento cresce. É no silêncio que Deus revela o caminho que outros estão ocupados demais para ver. E não tema a humildade. Não é derrota, é uma elevação divina disfarçada. Em Tiago 4, versículo 6, está escrito: mas ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá força aos humildes. Ele os eleva, os defende, os exalta. Na temporada que ninguém esperava, porque eles não lutaram por si mesmos, confiaram em Deus para fazer o que só Ele pode. Seu avanço não virá por meio de declarações altas ou exibições emocionais. Seu avanço virá quando seu espírito estiver finalmente quieto o suficiente para ouvir Deus sussurrar: agora, mova-se, agora, fale, agora, age. E quando ele disser isso, tudo muda. Portas se abrem, correntes caem, o caminho torto se endireita, não porque você forçou, mas porque você esperou, porque você cedeu ao tempo e à voz de Deus. Há uma força falsa que o mundo promove, uma força construída sobre o ego, volume e controle, mas é fraca, é vazia, desmoronará no dia do teste. A força que Deus constrói em você é diferente. É silenciosa, profunda, testada em segredo e permanece quando outros caem. Essa força é forjada no fogo da disciplina, formada no deserto do silêncio, refinada na humildade da rendição diária. E quando está completa, não pode ser abalada. Você deve tomar uma decisão: será governado pela reação ou pela revelação? O mundo reage, mas aqueles que estão focados em Deus se movem por revelação. Eles não falam até que Deus lhes dê as palavras. Eles não se movem até que Deus lhes dê
a luz verde. Eles não são controlados pela pressão, são controlados pelo propósito. E o propósito só se torna claro quando você foca em Deus com todo o seu coração, humilha-se diante dele e espera em silêncio santo por suas instruções. Não confunda silêncio com passividade. Não é fraqueza, é obediência. Não é inatividade, é posicionamento divino. Não é ausência de movimento, é preparação para um movimento preciso. De fato, algumas das maiores vitórias não são ganhas gritando, mas permanecendo quieto enquanto Deus luta. Em Êxodo 14, versículo 14 está escrito: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Quando você está em silêncio diante da provocação, você permite que Deus entre no ringue em seu favor. Quando você não retalia, você dá espaço para a justiça de Deus trabalhar perfeitamente. Deixe os outros correrem para plataformas. Deixe os outros lutarem por reconhecimento. Mas você que seu clamor seja: Deus, deixe-me diminuir até que não reste nada de mim, apenas a sua vontade. Que sua maior ambição seja habitar na presença dele, ouvir a voz dele, ser usado para a glória dele, não para ser aplaudido, mas para ser aprovado pelo único que importa. O servo silencioso, humilde e focado de Deus é uma ameaça às trevas, não por causa do volume, mas por causa do alinhamento, não por causa do carisma, mas por causa da consagração. Esse tipo de pessoa caminha com um peso que não pode ser imitado. Carrega um fogo que não pode ser fabricado, porque foi gerado no silêncio, regado pela humildade, aceso pelo foco ininterrupto em Deus sozinho. Se você quer se erguer, vá mais baixo. Se quer ser grande aos olhos de Deus, torne-se pequeno aos seus próprios olhos. Se quer ser ouvido pelo céu, aprenda a silenciar o barulho da terra. E se quer se mover em poder, espere até que Deus o libere. Então, fale com a ousadia de quem foi enviado. Deus não está chamando por mais barulho. Ele está chamando por mais submissão. Ele não está pedindo que você prove a si mesmo. Ele está pedindo que você confie nele o suficiente para ficar quieto. E na quietude, ele derramará em você tudo o que você precisa para cumprir seu chamado. Mas você deve permanecer no lugar do foco. Deve permanecer na postura da humildade. Deve permanecer na disciplina do silêncio, pois é aí que a transformação começa. O que acontece no lugar silencioso não pode ser replicado na multidão. O que Deus fala no lugar secreto torna-se sua força na batalha pública. E quando chegar a hora, quando ele o moldar, fortalecer e refinar, ele o liberará. E quando ele o fizer, o mundo saberá que não foi pela sua mão, não foi pela sua voz, não foi pelo seu poder, foi somente por Deus. Portanto, mantenha-se firme. Não ceda sob a pressão de falar antes do seu tempo. Não abandone a humildade porque outros parecem estar avançando. Não troque o foco pela popularidade. Permaneça fixo, curvado, silencioso diante de Deus. E confie que cada momento gasto na quietude não é desperdiçado, é preparação para algo que só pode ser gerado pelo fogo do foco, pela beleza da humildade e pelo poder do silêncio. Deixe o mundo correr. Deixe os orgulhosos se vangloriarem. Deixe os arrogantes declararem sua própria grandeza. Mas você seja diferente. Seja fiel, seja vigilante, seja submisso. E observe o que Deus fará com um coração totalmente rendido,
uma voz que fala apenas quando instruída, e um espírito que se recusa a se mover até que o comando venha de cima. Este não é apenas um conselho, é um chamado para uma dimensão superior de vida, um nível mais profundo de confiança, uma maior intimidade com Deus. Você não foi criado para se misturar a este mundo barulhento. Você foi criado para se erguer, mas do jeito de Deus, primeiro, se curvando para ser poderoso, mas com uma força que não é sua para falar, mas somente quando sua voz carrega o peso da autoridade de Deus. O silêncio é um escudo, a humildade é uma cobertura, o foco é uma arma e Deus é sua fonte. Tudo o mais é passageiro, tudo o mais passará. Mas aquele que constrói sobre Deus, que vive em obediência, que anda humildemente e escuta mais do que fala, esse não será abalado, esse verá a glória de Deus revelada em sua vida, não pela força, mas pela fé, não pelo barulho, mas pela poderosa mão daquele que vê em segredo e recompensa em seu tempo perfeito. Há uma força divina que surge dentro daquele que ousa viver abaixo do radar do mundo e sob a cobertura de Deus, uma força não forjada pela ambição, mas pela rendição, não inflada pelo orgulho, mas purificada pelo propósito. E essa força só pode ser acessada quando a alma escolhe silenciar o caos, remover as camadas do eu e tornar-se completamente dependente da voz e da vontade de Deus. Em um mundo onde as pessoas estão correndo para falar e competindo para serem vistas, a pessoa mais rara e poderosa é aquela que escolhe esperar. Esperar em silêncio, esperar em humildade, esperar com um coração que diz: Deus, eu não quero me mover sem você. Há algo santo na quietude. A quietude não é inatividade. É posicionamento espiritual intencional. É uma declaração de confiança, uma recusa em entrar em pânico, uma demonstração de autoridade interior que vem não de títulos ou aplausos, mas da presença de Deus habitando profundamente dentro de você. E quando você foca completamente em Deus, quando todo o seu coração está centrado no que Ele deseja, seu espírito se torna inabalável. Porque agora você não é mais movido por distrações, você é ancorado pela devoção. Você não pode comprar esse tipo de força, não pode aprendê-la por meio de opiniões altas ou autopromoção. Esta é a força dos rendidos. O tipo de força que nasce na obscuridade, o tipo de poder que cresce em lugares ocultos, longe dos palcos e das multidões. E não se engane, quando chegar a hora de Deus revelar o que Ele tem construído em segredo, o mundo se perguntará: como você carrega tanto peso, como você caminha com tanta sabedoria, como você fala com tanta clareza? E a resposta será: simples foi. Deus e somente Deus. Mas você deve suportar o silêncio, deve abraçar a humildade, deve proteger seu foco, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Este mundo é projetado para puxar sua atenção em 100 direções. Toda distração é uma estratégia para diluir seu propósito. Toda tentação de falar prematuramente, de se defender, de lutar suas próprias batalhas, é uma armadilha para tirá-lo do alinhamento com Deus. É por isso que você deve guardar seu foco como um guerreiro, deve tratar seu silêncio como um terreno sagrado e deve proteger sua humildade, como se fosse sua posse mais valiosa, porque aos olhos de Deus,
ela é. Em Tiago 4, versículo 6 está escrito: mas ele dá a maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Essa resistência não é punição, é misericórdia. Porque o orgulho o destruirá antes que o promova. O orgulho o fará escalar uma montanha que Deus nunca pediu para você subir, apenas para cair sob seu peso. Mas a humildade é diferente. Ela não escala por atenção. Ela espera pela elevação. Ela não grita por validação. Ela vive na certeza silenciosa de que, se Deus me vê, se Deus me conhece, se Deus está satisfeito, isso é suficiente. E é aí que muitos caem. Eles começam com boas intenções, dizem, quero honrar a Deus. Mas em algum momento, o desejo de serem conhecidos supera o desejo de serem fiéis. A necessidade de estarem certos ofusca a necessidade de serem justos. E logo, sua voz fica mais alta que sua obediência. Mas você, se quiser terminar essa corrida bem, se quiser caminhar em favor duradouro, permaneça em silêncio até que Deus lhe dê uma palavra para falar. Permaneça humilde, mesmo quando os outros ao seu redor estão inchados de orgulho. Permaneça focado, mesmo quando o mundo tenta fragmentar sua atenção, porque Deus vê o que é feito em segredo. Deus observa a postura do seu coração. E quando você permanece baixo, quando você escuta mais do que fala, quando você espera no silêncio, mesmo quando sua carne está gritando para agir, Deus está construindo algo dentro de você que nenhuma plataforma poderia produzir. E quando Ele o liberar, não será fama frágil, será autoridade inabalável, não glória humana, mas poder divino. Isso é o que significa ser separado. Não se trata de rituais externos ou reconhecimento visível, é sobre transformação interior. É sobre tornar-se o tipo de vaso que Deus pode confiar. Ele não derramará seu óleo em um recipiente rachado, cheio de orgulho e barulho. Ele derrama seu óleo em vasos que são limpos, baixos e quietos, porque essas são as vozes que carregarão seu poder com integridade. Essas são as vozes que não usarão sua mensagem para ganho pessoal. Esses são os corações que tremem diante da voz dele, em vez de perseguir seu próprio eco. Você vê o silêncio? Não é uma ausência, é uma oferta. É dizer, Deus, antes de me mover, antes de falar, antes de agir, eu espero por você. É dizer, eu confio em você mais do que nas minhas opiniões. Eu confio em você mais do que nos meus planos. Eu confio em você mais do que na minha reputação. Isso não é fácil, mas é o tipo de confiança que move a mão de Deus, é o tipo de coração que faz o céu prestar atenção. E não se engane. Isso não é uma decisão de uma única vez, é uma disciplina diária. Todo dia, você deve escolher sintonizar seu ouvido em Deus em vez de no mundo. Todo dia, você deve curvar seu coração, mesmo quando sua carne quer se erguer. Todo dia, você deve conter sua língua e dizer, Deus, deixe-me falar apenas o que você me mandaria falar. É assim que você cresce forte no espírito. É assim que você caminha com poder sem se tornar orgulhoso. É assim que você mantém sua alma alinhada com aquele que vê tudo, sabe tudo e governa tudo. E quando a oposição vier, e ela virá, não seja rápido para responder, não seja rápido para reagir. Que sua primeira resposta seja sempre recuar para o lugar secreto e dizer,
Deus, como você quer que eu lide com isso? Porque quando Deus dá a instrução, ela carrega seu peso. E quando Deus dá o tempo, ela carrega seu poder. Você não precisa estar em todos os lugares. Não precisa responder a tudo. Não precisa provar nada. Você só precisa caminhar em sintonia com Deus e deixar sua vida se tornar a evidência da fidelidade dele. Quando você caminha humildemente, você não tropeça no orgulho. Quando você caminha silenciosamente, você não fala com pressa. Quando você caminha com foco, você não cai em distração. É assim que você vive acima do barulho. É assim que você mantém seu espírito leve e seu propósito afiado. É assim que você caminha com Deus, não à frente dele, não ficando para trás, mas com ele em sintonia, em rendição. Você não precisa carregar o fardo de ser entendido. Não precisa carregar o fardo de ser elogiado. Não precisa carregar o fardo de ser visto. Você só precisa carregar o fardo da obediência. E esse fardo é leve porque é carregado na força de Deus. Quando você está quieto diante dele, ele lhe dá paz. Quando você está humilde diante dele, ele lhe dá força. Quando você está focado nele, ele lhe dá direção. Não o tipo de direção que muda com cada tendência, mas o tipo que ancora sua alma através de cada tempestade. Portanto, permaneça firme no silêncio, curve-se mais profundamente, na humildade, fixe seu olhar ainda mais intensamente em Deus. E saiba disto, seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Sua humildade não é insignificância, é honra. Seu foco não é limitação, é libertação. Porque quanto mais do mundo você deixa ir, mais de Deus você recebe. E quando você está cheio de Deus, nada pode parar o propósito que flui através de você. Este é seu chamado. Este é seu caminho. Este é seu convite para uma vida de poder que não vem do volume, mas da visão. Que não vem do status, mas da rendição. Que não vem de correr à frente, mas de esperar na quietude onde apenas Deus habita. Abrace isso, viva isso e deixe sua vida ser um trovão silencioso, uma tempestade sem som, carregando a força invisível de Deus onde quer que você vá. Chega um momento na jornada de cada alma onde Deus testará o fundamento sob seus pés, não abalando o chão abaixo de você com calamidade, mas chamando-o ao silêncio quando sua carne quer gritar. É nesse momento, quando tudo em você quer reagir, responder, afirmar sua voz, que Deus diz, fique quieto. Em Salmos 46, versículo 10, está escrito, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E essa quietude não é fraqueza, é força governada pela confiança. É poder contido pela obediência. É a postura de quem sabe que Deus é maior que palavras, mais rápido que a retaliação e mais justo que qualquer defesa que você poderia oferecer. Quando você permanece em silêncio diante de Deus, você não está fazendo nada, você está travando uma guerra à maneira espiritual. Você está escolhendo confiança em vez de tumulto. Você está permitindo que o eterno governe o temporário. O silêncio não é apenas a ausência de fala, é a presença da sabedoria. A alma que foi temperada por Deus não sente a necessidade de sempre responder, porque chegou a perceber que nem toda batalha é sua para lutar. Quando você realmente foca em Deus, você percebe que sua voz nem sempre é o instrumento de mudança. Às vezes,
Seu silêncio é o grito mais alto de rendição. E Deus honra isso. Ele honra aquele que se abstém de discutir, aquele que contém suas palavras, aquele que se humilha o suficiente para dizer: Deus, eu confio no seu tempo mais do que no meu impulso. Deixe-me falar claramente, não há elevação sem submissão. Não há sabedoria sem quietude. Não há favor sem humildade. Toda grande obra de Deus começa na obscuridade. Todo servo poderoso de Deus passou pelo deserto de ser invisível, não ouvido e incompreendido. Mas eles emergem com um fogo em sua alma, não um fogo para serem notados, mas um fogo para obedecer. Esse tipo de fogo não pode ser apagado pela crítica, não pode ser silenciado pela rejeição, não pode ser distraído pelo elogio, porque queima de dentro, aceso somente por Deus. E você, se quiser ser usado por Deus, deve passar pelo mesmo refinamento. Não despreze as temporadas silenciosas, não apresse o processo, não fuja do silêncio. É nesse silêncio que Deus o separa do barulho do mundo. Ele corta a necessidade de atenção, purga o desejo por aplausos, reconecta sua mente para pensar acima do nível de sobrevivência, além do desejo por reconhecimento. E de repente você descobre que sua alma não deseja mais ser entendida pelas pessoas, ela deseja apenas estar em alinhamento com Deus. É por isso que o foco importa, porque no que você foca, o forma. Se seu foco é ser ouvido, você se tornará prisioneiro da aprovação das pessoas. Se seu foco é provar a si mesmo, você ficará exausto, lutando batalhas que nunca foram suas para começar. Mas se seu foco está em Deus, inabalável, indiviso constante, então você encontrará força mesmo quando outros veem fraqueza. Você caminhará em clareza mesmo quando outros estão confusos. Você falará com impacto, não porque disse muito, mas porque esperou até que Deus lhe desse as palavras. A humildade é o solo onde a verdadeira força cresce, não o tipo de humildade que se disfarça de falsa modéstia, mas o tipo que reconhece que você não é nada sem Deus, o tipo que não tenta roubar a glória, mas a devolve toda àquele que o formou, o tipo que não se encolhe de medo, mas permanece em plena submissão, sabendo que Deus exalta os humildes no tempo devido. Em 1 Pedro 5, versículo 6 está escrito: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Esse tipo de coração, Deus usará esse tipo de espírito. Deus elevará esse tipo de vida. Deus ungirá. Você não precisa perseguir o que Deus já preparou para você. Você não precisa forçar portas que Deus já ordenou. Você não precisa gritar para ser visto. Apenas obedeça, apenas foque, apenas espere no silêncio e deixe seu coração estar posicionado em reverência. Deus nunca está atrasado. Ele nunca está em silêncio sem propósito. Seus atrasos não são negações. São compromissos divinos disfarçados. Cada segundo de quietude está trabalhando algo mais profundo em você. Cada oração não respondida está aproximando você da resposta que não pode ser abalada, o próprio Deus. Quando você se humilha sob a poderosa mão de Deus, Ele o elevará no tempo certo, mas não antes de esvaziá-lo do eu, não antes de silenciar o barulho interior, não antes de ensinar que a presença dele é mais valiosa do que qualquer plataforma, que sua aprovação é maior do que qualquer elogio,
que sua instrução é mais vital do que qualquer oportunidade. Uma vez que isso se torna sua verdade, nada e ninguém pode manipular sua direção, porque você não é mais guiado pela necessidade, você é guiado por Deus. Há um fogo que vem da ambição humana que queima brilhante e rápido, mas morre rapidamente. Depois, há o fogo de Deus aceso no silêncio, avivado pela obediência, fortalecido pelo foco e protegido pela humildade. Esse fogo nunca morre. Pode não ser chamativo, pode não ser alto, mas é puro, é constante e carrega o peso do céu por trás de cada passo que você dá. Se você se sente esquecido, incompreendido, ignorado, deixe-me assegurar, Deus não perdeu um momento. Cada oração silenciosa, cada lágrima quieta, cada momento em que você segurou sua língua, quando poderia ter revidado, Deus viu tudo isso e Ele o honrará, nem sempre da maneira que você espera, mas sempre da maneira que o aperfeiçoa. Porque Deus não está apenas interessado em abençoá-lo, Ele está interessado em moldá-lo, e a moldagem sempre começa no lugar oculto. Não fuja do que o humilha. Não evite o que o silencia, mergulhe nisso. Deixe Deus completar seu trabalho. Deixe-o despir você de qualquer coisa que mantenha seu coração dividido. Deixe-o limpar seus motivos. Deixe-o refinar sua voz, até que ela fale apenas quando ele ordenar. É aí que a verdadeira autoridade nasce, não no barulho, mas na obediência, não na visibilidade, mas na intimidade com aquele que vê todas as coisas. Este é o tipo de vida que carrega peso além das palavras. Uma vida que, mesmo em silêncio, fala volumes. Uma vida que, embora oculta, transforma tudo o que toca, porque Deus está com ela. E quando Deus está com você, até seu silêncio se torna um sermão. Até sua humildade se torna uma revolução. Até seu foco se torna uma tempestade no reino espiritual, que desarma todo o ataque do inimigo. Portanto, mantenha a linha. Não ceda sob a pressão. Não deixe o barulho dos outros tentá-lo a abandonar o caminho da quietude. Não deixe a urgência deste mundo arrastá-lo para fora do alinhamento divino. Permaneça no curso, permaneça baixo, permaneça fixo em Deus. Pois Ele não terminou com você, Ele não terminou de refiná-lo. E quando Ele terminar, quando Ele o trouxer à tona, você brilhará, não com sua própria luz, mas com uma glória que vem da obediência, com uma força forjada no silêncio e com um propósito enraizado no coração de Deus sozinho. Na jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em meio ao caos, ao barulho incessante do mundo e às pressões que nos puxam em todas as direções. A mensagem, inspirada por Billy Graham, quando você se humilha diante de Deus, portas começam a se abrir, ressoa profundamente na alma de quem busca propósito e paz em um mundo tão acelerado. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, onde as emoções transbordam em nossas celebrações e orações, essa mensagem nos convida a parar, refletir e, acima de tudo, nos humilharmos diante de Deus. A cultura brasileira é marcada por uma espiritualidade vibrante, mas também por desafios diários que testam nossa paciência, nossa fé e nossa capacidade de permanecer firmes. Este sermão me tocou profundamente porque ele nos lembra que, em meio às tempestades da vida,
O silêncio, a humildade e o foco em Deus não são sinais de fraqueza, mas de uma força sobrenatural que só pode ser encontrada na rendição ao Criador. A primeira lição que absorvi é a importância do silêncio como uma arma espiritual. No Brasil, onde gostamos de expressar nossa fé com cânticos, danças e palavras fervorosas, o chamado ao silêncio pode parecer contraintuitivo. Mas aprendi que o silêncio não é vazio, é um espaço sagrado onde Deus fala. Quando me calo diante das provocações, quando escolho não reagir com raiva ou orgulho, estou dando espaço para Deus lutar por mim. Recentemente, enfrentei uma situação no trabalho onde fui injustiçado. Minha primeira reação foi querer me defender, falar alto, provar meu ponto. Mas, inspirado por essa mensagem, escolhi o silêncio. Ore, esperei e confiei. Surpreendentemente, a situação se resolveu de uma maneira que eu nunca poderia ter planejado. Isso me ensinou que na vida cotidiana, o silêncio intencional é uma demonstração de confiança em Deus e Ele honra aqueles que esperam pacientemente por sua intervenção. A humildade, outra lição central, é um valor que ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a comunidade e a solidariedade são tão valorizadas. No entanto, vivemos em uma era de redes sociais, onde a autopromoção muitas vezes toma o lugar da autenticidade. O seu sermão me desafiou a examinar meu coração. Estou buscando a aprovação dos outros ou a de Deus? Aprendi que a verdadeira humildade não é se diminuir, mas reconhecer que sem Deus nada sou. Na prática, isso significa valorizar os outros acima de mim mesmo, seja ajudando um vizinho, ouvindo um amigo ou perdoando alguém que me magoou. Em um culto recente, vi um irmão mais velho da igreja, sempre tão humilde, servir a todos, sem esperar reconhecimento. Sua atitude me inspirou a buscar essa mesma postura no meu dia a dia, seja na família, no trabalho ou na comunidade. A humildade abre portas porque ela alinha nosso coração com o coração de Deus, que exalta os que se curvam. O foco em Deus, talvez a lição mais transformadora, é um convite para priorizar o eterno acima do temporário. No Brasil, onde a vida pode ser uma correria entre trabalho, família e desafios financeiros, é fácil se distrair. Mas o sermão me lembrou que meu foco determina meu futuro. Quando coloco Deus no centro, as distrações do mundo perdem força. Recentemente, comecei a reservar um tempo diário para oração e leitura da Bíblia, mesmo que sejam apenas 15 minutos pela manhã. Esse pequeno ato mudou minha perspectiva. Problemas que pareciam enormes começaram a parecer manejáveis porque eu os entreguei a Deus. Esse foco também me ajudou a tomar decisões mais sábias, como evitar discussões desnecessárias nas redes sociais ou priorizar tempo com minha família em vez de buscar validação externa. Na cultura brasileira, onde a família e a fé são pilares, manter Deus como o centro fortalece nossa resiliência e nos guia por caminhos que nem sempre entendemos no momento, mas que sempre levam ao propósito divino. Aplicar essas lições na vida cotidiana exige disciplina, mas os frutos são inegáveis. O silêncio me ensina a ouvir a voz de Deus antes de agir,
A humildade me lembra de servir sem esperar recompensas terrenas, e o foco em Deus me dá clareza em meio ao caos. No contexto brasileiro, isso significa viver a fé de forma autêntica, não apenas nos cultos de domingo, mas no mercado, no trânsito, na roda de amigos. Significa ser um reflexo da luz de Deus em um mundo que muitas vezes parece escuro. Essas lições não são apenas espirituais, elas são práticas. Quando escolho não responder uma ofensa com outra, quando coloco as necessidades dos outros acima das minhas, quando priorizo um momento de oração, em vez de me perder nas distrações, estou construindo uma vida que glorifica a Deus e abre portas que eu nem sabia que existiam. Essa mensagem também me desafia a repensar o sucesso. No Brasil, onde muitas vezes medimos o sucesso por conquistas materiais ou reconhecimento social, Billy Graham nos aponta para um padrão mais elevado. O sucesso verdadeiro é estar alinhado com a vontade de Deus. Isso não significa que portas materiais não se abrirão. Deus é generoso, mas o maior tesouro é a paz, que vem de saber que estou no centro do plano dele. Essa paz me sustenta quando enfrento dificuldades como a incerteza financeira ou conflitos familiares tão comuns em nossa realidade. Ao me humilhar, permanecer em silêncio e focar em Deus, encontro uma força que não depende das circunstâncias, mas da presença do Criador. Por fim, essa mensagem me convoca a viver com propósito. Cada dia é uma oportunidade para praticar o silêncio, a humildade e o foco não como um fardo, mas como um privilégio. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, somos chamados a ser luz em nossas comunidades, a mostrar que a verdadeira força vem de Deus. Essas lições não são apenas para mim, elas são para compartilhar. Quando vivo dessa maneira, inspiro outros a fazerem o mesmo, criando um impacto que vai além de mim mesmo. Que possamos, como brasileiros, abraçar essa mensagem com o coração aberto, vivendo uma fé que não apenas fala, mas transforma. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso para você. Clique no botão de like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua vida. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como Deus tem falado com você através do silêncio e da humildade. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e transformação.